Ações comuns, lucros extraordinários. Não siga o rumo da multidão. Philip Fisher. A obra foi lançada em 1958. É um clássico da área de investimentos em ações e ainda hoje uma referência para investidores no mundo inteiro. Sua proposta é oferecer elementos e técnicas para o investidor se envolver mais com seus investimentos, e para isso apresenta alguns princípios básicos da sua metodologia de como escolher e aplicar em ações. Lições do passado. Tradicionalmente, existem duas maneiras de ganhar dinheiro no mercado de ações. No entanto, é difícil para o investidor saber exatamente quanto é o mínimo para investir e quando investir mais. Uma abordagem melhor seria identificar boas empresas com potencial e investir nelas em longo prazo. Essa abordagem, invariavelmente, levará a lucros magníficos de investimento para um investidor. Este livro é sobre como identificar essas empresas. Quais são as principais características de boas empresas? Primeiro, elas não precisam ser jovens e pequenas. Mesmo uma grande empresa pode crescer significativamente por um longo período de tempo com um gerenciamento inteligente. Segundo, a administração dessas empresas equilibra o planejamento de longo alcance com a execução de curto alcance. Terceiro, essas empresas se concentram na renovação contínua por meio de pesquisa e desenvolvimento. A boa notícia para o investidor é que muitas dessas empresas existem hoje. Uma questão-chave é identificar se o investidor deve atuar no mercado de títulos ou se é melhor investir em ações. O investimento no mercado de títulos exige amplo conhecimento que o investidor de varejo pode não possuir. Por isso, é melhor para o investidor de varejo ficar longe do mercado de títulos. Método Scalable-Butt. Depois que o investidor escolhe a empresa que deseja investir, o próximo passo é identificar fontes que podem fornecer informações sobre a empresa. Primeiro, deve-se coletar informações externas da empresa para saber como está posicionada em relação aos concorrentes do setor. O autor discute uma estratégia chamada de Scalable-Butt. De acordo com essa estratégia, existem 4 fontes principais de informações externas. Elas são os concorrentes, fornecedores, clientes e ex-funcionários da empresa. Pode-se obter informações importantes através dessas fontes. Somente após o investidor obter todas as informações relevantes do Scalable-Butt, o investidor deve pensar em conversar com a gerência da empresa. O que comprar? As 15 questões para verificar no mercado de ações. Ao pesquisar uma empresa para investir, um investidor deve tentar obter respostas para 15 perguntas. Estas são: 1. A empresa possui produtos ou serviços com potencial de mercado suficiente para possibilitar um aumento considerável nas vendas por pelo menos vários anos? É possível para a empresa obter lucros únicos controlando rigorosamente os custos? 2. A gestão da empresa tem determinação para continuar a desenvolver produtos ou processos que aumentarão o potencial de vendas quando o potencial dos produtos ou serviços atuais já tiver sido explorado? 3. Quão efetivas são as pesquisas e desenvolvimento de novos produtos e serviços da empresa em relação ao seu tamanho? 4. A empresa tem uma organização de vendas acima da média? 5. A empresa tem uma margem de lucro que vale a pena? 6. O que a empresa tem feito para manter ou melhorar sua margem de lucro? 7. A empresa tem uma boa relação com seus funcionários? 8. Existe boa relação entre os executivos da empresa? 9. A empresa tem outras pessoas com quem contar caso haja algum problema com as pessoas-chave? 10. Quão boa é a análise de custos e controles das contas? 11. Existem outros aspectos do negócio de alguma forma peculiares nesse setor que dê ao investidor pistas importantes sobre quão bem a empresa poderá ser em relação às suas concorrentes? 12. A empresa tem uma visão de curto ou de longo prazo sobre seus lucros? 13. No previsível futuro, o crescimento da empresa exigirá novas emissões de ações que diluirão os acionistas que não aumentarem sua posição, reduzindo os benefícios daqueles que se anteciparam àquele crescimento? 14.
A empresa fala normalmente com seus acionistas quando as coisas estão indo bem, mas se cala de repente quando as coisas estão indo mal? 15. A empresa tem uma gestão com integridade inquestionável? O que comprar? Aplicando os princípios às suas próprias necessidades. A recomendação para o investidor médio não é investir por conta própria, mas investir através de um especialista. Embora as empresas de crescimento de pequeno porte tenham mais potencial de crescimento, elas são mais arriscadas. Um investidor deve investir cerca de 80% a 85% dos seus fundos em empresas de médio porte. Quando comprar? As características das ações dirão ao investidor quando comprá-las. Por exemplo, se a empresa em crescimento está criando um novo produto, é hora de comprar. Outro momento para comprar será quando a primeira fábrica entrar em operação. Outro momento é quando uma boa empresa em crescimento entra em dificuldades temporárias. Outro momento para investir é quando uma empresa de crescimento bem-sucedido faz investimentos para expandir, modernizar ou aumentar uma empresa. Em cada um dos casos acima, o mercado fornecerá ao investidor oportunidades de compra muito lucrativas por alguns meses. Além disso, você pode encontrar uma boa negociação de ações a um preço baixo. Quando vender e quando não vender? Existem 3 razões pelas quais se deve vender uma ação. A primeira razão é que fica claro quando a compra original foi um erro. A segunda razão é que a empresa não atende mais aos requisitos das 15 questões discutidas anteriormente. A terceira razão é vender e comprar uma oportunidade melhor. O autor desencoraja a venda com base em motivos como: o estoque teve um bom adiantamento, o estoque está muito caro, etc. 10 negativas para os investidores. 1. Não comprar startups, pois são empresas pequenas com excelente potencial de crescimento, mas sem histórico de desempenho operacional ou de lucro. Isso torna difícil para os investidores analisarem essas empresas. O autor recomenda investir nessas empresas com pelo menos 2 anos de histórico operacional e 1 ano de lucro operacional. 2. Não ignore uma boa ação porque ela é negociada no mercado de balcão, fora da bolsa de valores. Você pode obter boas pechinchas nesse investimento se for um investidor experiente. 3. Não ignore uma ação apenas porque você não gosta do tom do relatório anual. Não siga pela aparência, mas pela qualidade do conteúdo dos relatórios. 4. Não assuma que o alto preço em que uma ação está em negociação em relação ao seu lucro seja necessariamente uma indicação de que um crescimento adicional dos lucros já esteja precificado. 5. Se você decidiu comprar uma ação e planeja comprar em pequenos números, é melhor não esperar uma pequena queda nos preços das ações antes de começar a acumular as ações. 6. Não exagere na diversificação. 7. Não tenha medo de comprar em uma situação de guerra. 8. Não seja influenciado pelo que não importa. 9. Considere o tempo, assim como o preço, na compra de uma verdadeira ação de crescimento. 10. Um investidor deve procurar razões reais para a compra das ações, não o que todos estão fazendo. Como encontrar ações em fase de valorização? Depois de ter uma ideia da empresa a investir, o autor usa o método Student-Budd para investigar a empresa. Se o método mostrar que não vale a pena investir em ações, o mesmo está descartado. Mas se os resultados da investigação forem positivos, ele abordará a empresa para preencher as lacunas de seu conhecimento. O foco é obter respostas para as 15 perguntas que foram feitas anteriormente. É preciso empenho, mas os resultados virão de acordo com esse esforço. Insta Insights. Investir em empresas que tenham no mínimo um histórico de resultados. Usar seu método das 15 questões para decidir em investir em empresas. O preço das ações são reflexos dos resultados futuros e não do passado. Investir na empresa para gerar retorno em longo prazo. Neste livro você aprendeu que
O objetivo é auxiliar os investidores que não desejam buscar lucros imediatos a identificar quais empresas têm possibilidade de crescimento em longo prazo por meio de um gerenciamento inteligente, administração equilibrada, planejamento, renovação contínua em pesquisa e desenvolvimento. E, para isso, apresenta suas técnicas para fazer essa avaliação antes de optar por investir em ações dessas empresas.